Queridos, preste atenção no que a Bíblia vai transmitir para você e para mim. Sabe por quê? Porque aquele filho, aquela filha que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia considera você um vaso. A Bíblia me considera um vaso. Por gentileza, abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 9. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo para nós aqui em Romanos, no capítulo 9. Vozinha de Jesus Cristo, fala para mim se acompanhar com a Bíblia na mão, joelhos no chão e Jesus no coração sempre. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 21 até o versículo 23, a Bíblia diz assim: Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou? Também Isaías clama acerca de Israel, versículo 27, queridos. Versículos 22, nós lemos o 21, 22 e o 23. Agora, queridos, olha o versículo 27. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Queridos, eu pergunto para você neste momento, nós estamos sendo vasos de ira ou vasos de bênção? Vocês e eu estamos nos preparando para glorificar a Deus em todos os aspectos ou estamos nos preparando para sermos destruídos? Queridos, a Bíblia Sagrada diz claramente que Deus, ele quer mostrar nos vasos da misericórdia. Vocês e eu precisamos ser vasos de misericórdia da parte de Deus. Vocês e eu não podemos perder mais tempo. Agora, um camarada que trabalha no serviço pesado, está lá em Pirassununga, ele terminou o serviço, ele pegou um pacote com mais de quase 400 folhetos e ele saiu distribuindo aqueles folhetos. Queridos, nós temos que aproveitar a oportunidade. Os vasos de misericórdia, os vasos de bênção vão aproveitar toda a oportunidade nesses últimos momentos para exaltar e enaltecer o nome de Cristo. Os vasos de bênção, não vasos de ira, mas os vasos de bênção não vão perder um segundo quando estiverem conversando com a pessoa. Surgiu qualquer oportunidade, ele já introduz volta de Jesus, ele já introduz preparação, ele já introduz eventos finais. Queridos, nós hoje, nós temos que avisar, nós temos que correr, porque as pessoas estão no vale da indecisão. E ao mesmo tempo, tem milhares de pessoas querendo conhecer uma pessoa que realmente sabe o que fala com respeito à volta de Jesus. Agora é um momento para vocês e eu falarmos com o síndico, falarmos com a síndica, falarmos com a pessoa que está no ônibus, está no Uber, está em casa, está no carro, está em qualquer lugar. Queridos, agora é o momento de proclamarmos, agora é o momento dos vasos de bênçãos. Nós vamos resplandecer a glória de Deus. Ele vai derramar essa glória sobre nós e as pessoas vão ver essa glória sobre a sua vida e sobre a minha vida. Agora é o momento, queridos. Eu pergunto para vocês e eu acreditamos que realmente nós somos vasos? Olha o que diz o livro. Acho que vocês já ouviram falar deste livro, Testemunhos Celestes, volume 3. Testemunhos Celestes, volume 3, na página 239. Olha o que diz lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão buscando e desejando encontrar veículos pelos quais possam comunicar ao mundo os divinos princípios da verdade. Queridos, você está disposto ou disposta a ser um veículo usado por Deus, um vaso preenchido por Deus para cumprir o propósito de Deus? Você está disposta? Você está disposto? Olha bem, os vasos de misericórdia, os vasos de bênção que Deus possui hoje dentro da igreja, eles escolheram a vida e não a morte, escolheram a vitória e não a derrota. Eu pergunto para você é aquele homem, aquela mulher que só vê o lado bom das coisas, ou você nunca tem uma palavra de gratidão, ou você sempre vê o lado escuro da situação? Queridos, tem pessoas que se dizem cristãos, que parecem um vaso morto, um vaso quebrado, um vaso triturado, porque só reclama. Só vê escuridão, só vê reclamação. Você não vê a boca dessa pessoa abrindo, glorificando, falando, olha, a pessoa pergunta, como é que você está? Olha, eu estou melhor do que mereço. Queridos, nós temos que olhar para cima, nós temos que ser luzes, nós temos que ser sal, nós temos que ser o perfume, o bom perfume de Cristo hoje. Queridos, preste atenção, os vasos para a honra são todos os membros da família que se entregam
ao poder da palavra de Deus e que consideram este livro a sério, que levam esse livro a sério. Os vasos de bênção, os vasos de honra, abra sua Bíblia, lá em 1 João, lá no final da Bíblia, 1 João capítulo 2, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, 1 João 2, eu vou começar a ler com vocês aqui 1 João capítulo 2, a partir do versículo 12, 1 João 2, a partir do versículo 12, presta atenção, a vitória que os vasos de bênçãos, os vasos da misericórdia vão adquirir. Por quê? Porque eles confiam em Deus, eles confiam no sangue de Jesus, eles estão buscando cada dia uma vida mais semelhante a Jesus. Olha, não é uma pessoa da família, são todos os membros da família. É isso que esse vaso de bênção aqui, João, o discípulo amado, escreveu. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Queridos, filhinhos, eu estou falando com algum filho que ainda está aí com dúvida. Filho, o seu pecado está perdoado através do nome de Jesus Cristo. E aqui está dizendo mais: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Talvez eu esteja falando com um pai ou com uma mãe que está preocupado com o filho, está preocupado com a filha, está preocupado porque muitas vezes estão frios na fé, estão longe da igreja, se batizaram e ainda estão demorando a voltar. Queridos, não desista. Não desista, continue orando, mas acima da sua oração, vocês e eu precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. E aqui está dizendo mais, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Queridos, será que eu estou falando para um jovem que duvida disso? A palavra de Deus está dizendo que você, como vaso de bênção de Deus, vocês e eu, já vencemos o maligno. Por quê? Porque Cristo vive em nós. E quando Cristo vive através de uma pessoa, a pessoa já morreu, mas Cristo vive através de nós. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive. Queridos, Cristo precisa viver dentro de você, através de você, porque aí você vai viver uma vida vitoriosa e eu também, como vasos de bênção, vasos para a salvação e não para a perdição. Olha o versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Mais uma vez está aí. Jovens, vocês já venceram. Jovens, vocês venceram o maligno. Queridos, se vocês e eu nos prostrarmos na presença de Deus, não importa com quem que eu esteja falando, pode ser viciado, pode ser drogado, pode ser pessoas que têm vícios que ninguém sabe, você já é um vencedor, você só precisa tomar posse da bênção, da vitória, porque Jesus já conseguiu a vitória para você e para mim na cruz do Calvário. Você não precisa ter dúvidas disso, a vitória já foi conquistada por Cristo. Agora é nós nos apegarmos com Cristo e falarmos para Deus: Senhor, eu quero desfrutar dessa vitória diariamente. Queridos, preste atenção, os vasos de bênção, os vasos para a honra, os vasos para o gosto pelas coisas deste mundo, os vasos de bênção, os vasos separados por Deus, já estão amando as coisas lá do alto e não as coisas que estão aqui da terra. É isso que está dizendo aqui no versículo 15, de 1 João 2,15. Olha 1 João 2,15, diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Os vasos de bênção, os vasos para a honra, permanecerão eternamente. Por quê? Porque já não estão mais amando, nem colocando o coração nas coisas deste mundo. Por quê? Porque estão pensando e buscando as coisas do alto. Estão se aproximando cada vez mais de Jesus. E Jesus está fazendo com que eles percam totalmente o gosto por essas coisas do mundo. É isso que está acontecendo no planeta Terra inteiro. Deus está separando os vasos de bênçãos. Deus está separando os vasos de honra. Deus está buscando aquelas pessoas que realmente querem fazer a vontade dele de uma forma completa. Agora, a característica dos vasos de destruição, os vasos da iniquidade, são pessoas chamadas na Bíblia os sábios aos seus próprios olhos. Esses são os vasos da destruição. São aquelas pessoas, queridos, preste atenção no que eu vou dizer agora, eu vou falar bem assim, bem mais com calma para você decorar. Tem muitas pessoas dentro da igreja que você pensava que seria um vaso de honra, um vaso de bênção, mas você vai perceber os frutos que essa pessoa está demonstrando
está buscando novidades, está chegando com coisas novas para os irmãos, e você está achando estranho, puxa, isso aí eu não aprendi nem na Bíblia, nem nos livros inspirados. Isso aí é doutrina nova que está fora do contexto. E essas pessoas que você amava, ou até mesmo que você ama, vai chegar com novidades, quando ela sair da igreja, ela vai arrastar milhares de pessoas com ela. Sabe por quê? Porque tem pessoas dentro da igreja apaixonadas por outras pessoas, mas não estão apaixonadas por Jesus. Eu já falei isso e vou tornar a repetir. Queridos, não saia da igreja por causa de ancião, por causa de pastor, por causa de anciã, de irmã, de irmão. Não saia da igreja por pessoas que demonstram um péssimo exemplo. Permaneça na igreja olhando para Jesus e suplicando misericórdia por aquelas pessoas que estão dentro da igreja, cujo testemunho não está sendo um testemunho viável, um testemunho que leve as pessoas para a eternidade. Você compreende o que eu estou dizendo para você? Queridos, hoje é o momento não de nós sermos sábios aos nossos próprios olhos, mas hoje é o momento de vivermos em humildade. Hoje é o momento de vivermos em mansidão. Hoje é o momento de buscarmos fazer somente a vontade de Deus. Queridos, esse livro você conhece, o Testemunho Celeste, volume 3, olha o que ele diz aqui na página 183, diz assim: Deus não pode unir-se aos que, colocando-se em primeiro lugar, vivem para agradar a si mesmos. Queridos, tem um grupo de pessoas que hoje estão escolhendo viver para agradarem a si mesmos, e mesmo assim se consideram crentes, se consideram pessoas tranquilas, mas estão vivendo para satisfazer os desejos da carne, são os sábios aos seus próprios olhos, e o livro ainda está dizendo o seguinte, olha: os que assim procedem, vivem para agradar a si mesmos, no fim hão de ser os últimos de todos. O pecado que mais se aproxima de ser desesperadamente incurável é o orgulho da opinião própria e o egoísmo. Queridos, isso impede qualquer crescimento espiritual. Por quê? Porque é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa egoísta, mas é uma pessoa que se considera top, que se considera, não, eu já estou com os 2 pés no céu, eu já estou lá na eternidade. Queridos, quando o homem tem defeitos de caráter e não obstante deixa de reconhecê-los, quando está tão possuído de presunção que não vê a sua falta, como pode essa pessoa ser purificada? A pessoa, ele se considera o melhor de que todo mundo, ninguém tem razão, só a pessoa tem razão. Aí a pessoa é igual os fariseus e os saduceus do tempo de Cristo. Quem discutindo com Jesus, Jesus dialogando com eles discutindo com Jesus: quem é você? E não sei o quê. Aí Jesus olha para eles e fala assim: filhos, vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou. Por isso que Jesus, ele disse aqui, olha, de forma bem clara, em Mateus capítulo 9. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 9, versículo 12. Jesus disse o seguinte: os sãos não necessitam de médicos, os sãos, mas sim os doentes. Queridos, como pode alguém aperfeiçoar-se se já se considera perfeito? Jesus está dizendo, aquelas pessoas que se consideram perfeitos, sãos, não precisam de médicos. E tem pessoas que já se consideram os perfeitos, já se consideram com os 2 pés no céu. Mas você olha para a vida da pessoa, não está produzindo aquele fruto que a boca dele está dizendo que ele é, ou que ela é. Agora é o momento, queridos, de nós buscarmos a Jesus de todo o nosso coração e focarmos nele. Sabem por quê? Porque daqui a pouquinho as pessoas vão querer fazer isso e já não vão poder fazer mais. Essas pessoas que se consideram deuses, essas pessoas que já se consideram top, que já não precisam mais alcançar nada, essas pessoas já receberam o louvor dos homens aqui, batidinha nas costas: olha, você realmente tá top, você já conseguiu. Queridos, que a sua boca não te louve, mas que os lábios de outras pessoas, que a boca de outras pessoas te louvem. Quando você vê uma pessoa falando assim: olha, eu já mudei, eu já estou assim, eu já estou assado, não está nada. Está sendo um hipócrita. Queridos, muitos desses sairão do meio do povo de Deus. E quando saírem, essas pessoas arrastarão. Não é porque eu estou falando, é porque já está escrito. Olha o que está dizendo em Testemunhos, volume 3, Testemunhos Celestes, volume 3, página 184. Olha o que está dizendo, Quando a pessoa que os demais supõem ser guiada e ensinada por Deus se desvia do caminho por causa da presunção, muitos lhe seguem o exemplo. Seu passo errado pode levar milhares a desviarem-se também. Você compreendeu, queridos? Você compreendeu?
Os vasos de bênção, os vasos que estão revelando a glória de Deus, demonstram humildade, demonstram amor, demonstram domínio próprio, demonstram alegria, demonstram na fisionomia que eles já estão somente com os pés aqui, mas estão contemplando a eternidade, e o brilho do trono de Deus já está incidindo sobre a fisionomia dessa pessoa. Você olha, você conversa com essa pessoa. Queridos, isso acontece comigo. Eu olho para alguns irmãos, algumas irmãs da igreja, e eu falo assim, puxa, como essa pessoa está brilhando, como essa pessoa é serena, como essa pessoa é mansa, como essa pessoa é humilde, como essa pessoa ele tem domínio próprio. A pessoa pode aprontar, pode falar, pode humilhar, a pessoa está serena, a pessoa está tranquila, a pessoa está orando, a pessoa está fazendo o bem, a pessoa está maltratando. Você sabe, você conhece aquela pessoa? Os outros estão maltratando e a pessoa está estendendo a mão, está fazendo bem, está buscando tratar aquela pessoa como se ela não tivesse feito nada. Queridos, preste atenção, preste atenção. A palavra de Deus diz o seguinte: aquele vaso de bênção, aquele vaso de misericórdia, aquele homem, aquela mulher que realmente está sendo transformado diariamente, são homens e mulheres que estão de joelhos nas madrugadas. São homens, mulheres, crianças e jovens que estão se ajoelhando na presença do Pai, estão clamando, estão chorando. Queridos, eu conheço irmãos que estão derramando lágrimas de madrugada. E sabe o que tem acontecido? Deus tem ouvido as suas orações, porque são vasos de honra. São vasos de bênçãos, são vasos que estão sendo limpos pelo Espírito Santo e estão sendo preenchidos com azeite dourado. São pessoas que já estão com a vida sendo iluminadas pelo poder de Deus. Queridos, um vaso de primeira grandeza, um vaso que eu considero um dos vasos assim poderosos da Bíblia, aquele que perseguia e que consentia com a morte dos cristãos, mas foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus, Saulo, que se tornou Paulo. Ele é um vaso de primeira grandeza. E ele olha para você e para mim, neste momento. E ele fala, filho, filha, Deus, Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer colocar na sua vida, nesse vaso, que muitas vezes ainda tem trinca, que ainda tem rachaduras. Eu sou um vaso que ainda tem muitas rachaduras, muitas trincas, mas eu não desgrudo dos pés de Cristo. Eu não desgrudo de Deus, eu estou lutando com Deus, pedindo para Deus, Senhor, conserte essas rachaduras, conserte essas trincas. Passa aí, use o sangue de Jesus para o Senhor consertar tudo que o Senhor tem que consertar. Queridos, eu chego a falar para Deus o seguinte, Senhor, se não for para o Senhor me consertar completamente, eu não quero mais viver aqui neste mundo. Eu só quero viver aqui neste mundo para ser 100% do Senhor. Se não for para ser 100% de Ti, eu não quero viver aqui neste mundo mais. Vocês entendem? Porque não vale a pena viver aqui neste mundo, que ele sendo 99% de Deus e 1% do diabo. Esse 1% vai te levar para o inferno, vai me levar para o inferno, vai me levar para queimar com o diabo e os anjos dele. Por isso que a Bíblia diz, hoje escolhei a quem servir, se é Deus servir, se é Baal seguiu. Nós não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Nós não podemos andar nos dois caminhos. Nós temos que escolher um caminho, ou é o caminho estreito ou é o caminho largo. Vocês entendem? Olha o que Paulo, ele olhando para você e olhando para mim neste momento, ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, eu quero encerrar, queridos, eu quero terminar com 2 Coríntios capítulo 4, olha que profundo isso aqui para você e para mim, 2 Coríntios capítulo 4, estou abrindo aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 4, olha que textos fantásticos, 2 Coríntios 4, do versículo 7 até o versículo 9, olha o que diz aqui, queridos, olha, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Queridos, quando Deus usa um vaso de honra, quando Deus derrama o azeite dourado e aquela pessoa está brilhando por Cristo, você fala com aquela pessoa assim, olha, você está sendo demais, você está sendo... A pessoa fala assim, olha, glorificado e honrado seja o nome do Senhor. Eu não passo de um vaso, entendeu? Quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, quanto mais uma pessoa está se preparando para a eternidade, mais a pessoa se torna humilde, mais a pessoa tributa honra e glória a Deus. Você compreende? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Temos, porém, esse tesouro
em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha o versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Queridos, o apóstolo Paulo foi mais atribulado do que você. Esse vaso de primeira grandeza que foi o apóstolo Paulo, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, falaram mal dele, bateram nele, tentaram matá-lo. Se não chegasse os guardas, eles tinham despedaçado Paulo na pancada, no murro. Os guardas chegaram e tiraram ali, afastaram ali, recolheram Paulo, então eles iriam matá-lo naquele momento, queridos. No entanto, lá na cadeia, ele orava por aquelas pessoas que o haviam perseguido. Eu pergunto para você, você faz isso? Você e eu temos coragem de fazer isso para aquela pessoa que só maltrata? Você perde noites de sono orando por essa pessoa? Os vasos de honra, os vasos de misericórdia fazem isso. Nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque nós somos discípulos de Cristo. E aqui ainda diz mais, queridos, versículo 9, 2 Coríntios 4:9, diz assim, olha, perseguidos, aqui o 8 novamente, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Queridos, deixa eu falar um negócio para você e coloca isso no seu coração. Você não fique perplexo diante das coisas que você vai ver, de pessoas que estão usando a Bíblia para enganar as pessoas. Pessoas vão usar a Bíblia para desfazer a Bíblia, com a Bíblia na mão. Aí você pergunta, mas como pode ser isso? A pessoa usando a Bíblia para desfazer a Bíblia. São pessoas, vasos para a perdição, usados pelo diabo, que vão pegar a Bíblia e vão tentar desmerecer a Bíblia. Por exemplo, deixa eu usar um exemplo aqui para você. Quando a Bíblia diz que aquela pessoa que consulta mortos, quando a Bíblia diz aquela pessoa que faz feitiçaria, quando a Bíblia diz aquela pessoa que é mentirosa, quando a Bíblia diz aquela pessoa que é ladra, que é ladrão, queridos, não herdarão o reino dos céus, tem pessoas que vão usar a Bíblia para falar o seguinte, olha, não tem nada disso, todos nós mentimos e vamos mentir mesmo, a Bíblia não é tão literal igual essas pessoas estão falando, não. Nós temos que contextualizar. Hoje nós estamos indo para um novo mundo. Nós temos que usar a Bíblia para pregar para as pessoas da nossa geração. Esse negócio de alguns versículos que diz que mentiroso não entra no céu, isso é mentira, isso não existe não. Claro que todos nós vamos mentir, que ninguém vai deixar de mentir mesmo e Jesus vai salvar todo mundo. Queridos, a pessoa está usando a Bíblia para desfazer a Bíblia. Você acha isso absurdo? Mas já está acontecendo. Tem pessoas que já estão defendendo união pessoas do mesmo sexo, união de pai com filha, de filha com pai, de mãe com filho, já estão defendendo, estão lutando na justiça, estão fazendo um monte de coisa, estão usando a Bíblia. Deus não é tão criterioso assim não, Deus não é tão assim não, isso é normal, já está acontecendo em nossos dias. Por isso que eu digo para você, não fique perplexo diante de todas as coisas que você vai ouvir, que você vai ver, pessoas com a Bíblia na mão, desfazendo a própria Bíblia, porque o diabo é o que mais estuda a Bíblia, e Satanás vai pegar os vasos da destruição dele, vai capacitá-los para falar tão bonito, que você vai falar assim, puxa, é verdade o que esse camarada está falando, é verdade. Queridos, é por isso que nós vamos ser perseguidos. Por quê? Porque nós vamos continuar pregando que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Deus abomina coisas que as pessoas hoje consideram normais, mas Deus abomina. União de pessoas do mesmo sexo é abominação, é abominável aos olhos de Deus, mas as pessoas estão defendendo. E se você continuar falando que a Bíblia diz que é literal, as pessoas vão olhar para você com outros olhos e já vai começar a perseguir você. É por isso que os filhos de Deus, os vasos de honra, vão ser perseguidos, porque vão encarar a Bíblia como a Bíblia é, a palavra de Deus, onde nós todos vamos ser julgados e julgadas pela palavra de Deus. Você compreende? É por isso, queridos, que a Bíblia ainda continua dizendo o seguinte, 2 Coríntios 4:9, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Queridos, o apóstolo Paulo, ele levava em seu corpo as marcas do Evangelho. Eu não sei se você tem alguma marca de alguma pedrada, de alguma estocada que você levou por causa do Evangelho, mas eu acredito que não. Queridos, nós ainda não sabemos o que é sofrer por amor a Cristo. Mas não importa o sofrimento que vocês e eu
teremos que passar. Eu faço um apelo para você neste momento. Confie em Deus de todo o seu coração e peça para Deus, porque eu estou pedindo e vou continuar pedindo, Senhor, faze de mim um vaso para a honra. Eu estou voltando para Ti neste momento. Eu não quero mais amar as coisas deste mundo. Eu não quero mais sofrer o frio deste mundo, das coisas deste mundo. Eu quero atender o Teu chamado, e o chamado de Deus para você e para mim nessa noite é, filho, me dá o seu coração. Filho, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu fazer de você um vaso de bênção, um vaso de honra, um vaso para a glória, um vaso para a salvação. Eu quero ser um vaso de bênção, um vaso para honrar e glorificar, um vaso cheio do poder do Espírito Santo. Eu quero. Quantos querem serem transformados em vasos de bênção? Quantos querem? Eu vou levantar as duas mãos. Vou levantar as duas mãos. Eu quero ser transformado pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Eu quero uma nova vida. Eu quero ser este vaso. Medite. Jesus está te chamando hoje. Deus é tão maravilhoso. Ele é o único que sabe quem realmente nós somos por dentro. Ele sabe que esse vaso ainda precisa ser muito massacrado, quebrado para ser refeito. Mas mesmo assim, Deus não desiste de nós. Deus não desiste da gente. Nós não podemos desistir de nós mesmos. Tem pessoas que já estão desistindo. Não desista, queridos. Vamos continuar buscando esse oleiro. Ele vai refazer a sua vida, Ele vai refazer a minha vida. Ele vai nos refazer. Maravilhoso, poderoso, nosso oleiro, Deus Criador. Querido Deus, nós não pedimos para nascer aqui neste mundo. Agora nós estamos te suplicando. Refaça a nossa vida. Renova cada um de nós. Senhor, se for preciso nos quebrar, nos moer, que o Senhor nos quebre, nos moa, mas que o Senhor refaça tudo de acordo com a Tua vontade para honrarmos e glorificarmos ao Teu nome. Nós queremos ser um vaso de bênção como o apóstolo Paulo. Nós queremos ser um vaso de bênção como João, que foi transformado, ele foi quebrado, foi refeito. Nós também queremos ser refeitos, Pai. Nós queremos uma nova vida, nós queremos ser novas criaturas, nós não queremos mais viver amando este mundo e as coisas deste mundo, nós queremos mergulhar no Teu amor, nós queremos mergulhar no oceano do Teu amor, nós não queremos sair mais, Pai. Nós queremos refletir a Tua imagem aqui neste mundo, nós queremos que o Senhor nos prepare para recebermos a plenitude da chuva serôdia, a plenitude do Teu Espírito Santo. Nós queremos ser vasos de honra, vasos de bênçãos. Nós te suplicamos, bom Pai, não permitas que nenhum vaso da perdição nos tire dos Teus caminhos. Nos ensine a levar a Tua palavra a sério. Nos ensine, Pai, a sermos mansos e humildes de coração a cada dia, a cada instante. Pai, pode ser que algum de nós vamos precisar descansar antes da volta de Jesus. Se isso acontecer, que nós estejamos em Teus braços para ressuscitarmos na primeira ressurreição. Agora, se nós estivermos vivos por ocasião da volta de Jesus, nos permita, Pai, num abrir e fechar de olhos, sermos transformados em imortais e subirmos para nos encontrarmos com Jesus nas nuvens. Pai, nos dê uma boa noite, nos dê alegria, nos dê ânimo, coragem e força para fazermos a Tua vontade até a volta de Jesus. Em nome dele, amém, amém, amém.